Há quase 10 anos atrás eu tive a minha experiência pessoal com Jesus Cristo dentro do meu quarto. Eu também fui salvo por esse amor que vocês acabaram de experimentar. E é com muita alegria que estou aqui pregando nesse local. Nós estamos pisando numa terra que era a promessa de Deus para a nossa fundação, tanto para o Hugo quanto para a Rosina, enfim, e para aqueles que um dia começaram. E é com muita alegria que eu vim falar aqui para vocês. Como eu falei para vocês mais cedo, eu vim lá do Rio de Janeiro. Então eu espero que mesmo depois do almoço, talvez um pouco cansado, com sono, você me escute com carinho, porque eu preparei uma mensagem para o seu coração. Amém ou não? Diga para quem está do seu lado, você está preparado para o que vai acontecer agora? Eu quero dizer para você que agora nós vamos viver uma sequência, ok? Agora a gente vai começar e não tem hora para parar. Amém ou não? Não, eu vou repetir, Bia, porque eu não senti, a pegada foi fraca, né? Queria dizer para vocês que agora nós vamos viver uma sequência. Então a gente vai começar e não sabe a hora que vai parar, amém ou não? Aleluia, glória a Deus. Então, para começar bem, eu vou falar sobre o pecado. E é o seguinte, o meu tema é só pecado. Então, eu vou bater, vou sair e vocês vão só ficar com raiva de mim. Quem sabe amanhã eu faço um carinho no seu coração, tá bom? Como ninguém está com Bíblia, Salmo capítulo 50. Eu leio para você. O título é Misericórdia, ou em latim, como está aqui, Miserere. Assim diz o Salmo 50 de Davi. Ao mestre de canto, Salmo de Davi. Quando o profeta Natã foi encontrá-lo após o pecado com Betsabeia. Tende piedade de mim, Senhor, segundo a vossa vontade, e conforme a imensidade de vossa misericórdia. Apagai a minha iniquidade. Lavai-me totalmente da minha falta e purificai o meu pecado. Eu reconheço a minha iniquidade, diante de mim está sempre o meu pecado. Só contra vós pequei, o que é mal fiz diante de vós. Vossa sentença assim se manifesta justa, e reto o vosso julgamento. Eis que nasci na culpa, minha mãe concebeu-me no pecado. Não obstante, amais a sinceridade de coração, infunde-me, pois, a sabedoria no mais íntimo de mim. Aspergi-me com um ramo de sopo e ficarei puro. Lavai-me e me tornarei mais puro e mais branco do que a neve. Fazei-me ouvir uma palavra de gozo e de alegria, para que exultem os ossos que triturastes. Dos meus pecados desviai os olhos, e minhas culpas todas apagai. Ó meu Deus, criai em mim um coração que seja puro, e renovai-me o espírito de firmeza. De vossa face não me rejeiteis, e nem me priveis de vosso Santo Espírito. Restituí-me a alegria da salvação, e sustentai-me com sua vontade generosa. Então aos maus ensinarei vossos caminhos, e voltarão a vós os pecadores. Deus, ó Deus meu Salvador, livrai-me da pena desse sangue derramado, e vossa misericórdia minha língua exaltará. Senhor, abre meus lábios, a fim de que minha boca anuncie vossos louvores, e não vos aplacais com sacrifícios rituais. E se vos ofertasse um sacrifício, não aceitaríeis. Meu sacrifício, ó Senhor, é um espírito contrito, um coração arrependido e humilhado, ó Deus, que não haveis de desprezar. Senhor, pela vossa bondade, tratai Sião com benevolência, reconstruí os muros de Jerusalém, então aceitareis os sacrifícios prescritos, as ofertas, os holocaustos, e sobre o vosso altar as vítimas vos serão oferecidas. Palavra do Senhor. Vamos aplaudir a palavra de Deus? Feche os seus olhos um instante, deixa eu rezar por você. Ó doce e Senhora minha, dai-nos a vossa bênção para não cairmos em tentação, pois toda feliz sorte está Maria em vossas mãos. Fazei, Senhora, que consigamos vossos filhos uma boa morte, a bênção do Pai, o amor do Filho e o poder do Espírito Santo, por Cristo nosso Senhor. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco.
Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Preciso que você me olhe para você entender. Amém ou não? O salmo que nós lemos é o salmo de Davi, depois que ele cometeu o pecado com Betsabeia. Eu vou contar para você a história, amém? Quando nós olhamos para a Sagrada Escritura, nós vemos que Davi é um dos personagens mais queridos da Bíblia. É por isso que Davi é o único rei dentre todos que foi chamado rei segundo o coração de Deus. A predileção de Deus é tão grande que Deus quase que humilha os irmãos de Davi na presença dele, quando escolhe aquele menino pequeno para ser rei de Israel. Para você ter ideia, em comparação a Davi, os irmãos dele eram grandes, musculosos, belos de aspecto e tinham todos os dotes para ser soldado de guerra, ou seja, rei de uma nação. Davi não tinha atributos nenhum, mas Deus escolheu Davi. A escolha de Davi eu prego amanhã. Davi foi rei. 20 anos se passam, morre Saul, o primeiro rei antes dele, e Davi então está no seu reinado. Davi então ele se torna o rei mais conhecido de todo o Oriente. Todo mundo sabia quem ele era. Ele venceu todas as batalhas que ele empreendeu, exceto uma que ele havia decidido ficar em casa, que foi justamente essa que eu quero contar para você. O reino de Israel estava sendo atacado pelos filisteus. Davi, ao invés de ir para a batalha naquele final de semana, ele falou: eu resolvo descansar. Diga para quem está do seu lado: talvez descansar é um problema. Olha para mim. Davi então fica em casa. O exército de Davi com um general do exército chamado Joabe vão para a frente de batalha. E eles estão lá lutando. Dentre todos os soldados, além de Joabe, que é o chefe do exército, tem um homem chamado Urias. Urias tem uma mulher muito bonita, se chama Betsabeia. Davi resolveu descansar do palácio da sua casa, dando um passeio no segundo andar, quem sabe que está soltando uma pipa, fazendo alguma coisa, estendendo uma roupa, ainda que eu não acredite que ele era o rei. Ele olhou de cima do seu telhado, olhou uma casa que ficava próxima a você, e ele viu Betsabeia tomando banho pelada. Diga para quem está do seu lado: isso vai dar problema. Olha para mim que eu estou te contando a história da Sagrada Escritura. Diga para quem está do seu lado: irmão, dá uma atenção pro gordinho. Eu não vou emagrecer igual o Gadi. Amém ou não? Brincadeira, eu vou sim. Desde que eu passe na porta estreita, tá tudo bem. O espírito está magro igual a... Brincadeira, vamos lá. Quando ele vê aquela mulher tomando banho, ele fica apaixonado por ela, enamorado por aquela mulher. Desculpe falar, mas Davi, ele poderia ter todas as mulheres de Israel, mas ele justamente quis pegar uma mulher que é casada. Betsabeia é casada com esse homem que eu acabei de falar para você, chamado Urias. Então Davi chama a mulher, manda ela ir no palácio. Ela achou que o rei queria saber alguma coisa importante sobre ela, e quando ela chega lá, ela percebe que Davi está com segundas intenções. Toda mulher queria se deitar com o rei, ela cai na tentação do rei, se deita com ele. Só que acontece que naquela época não tinha camisinha anticoncepcional, DIU, método contraceptivo, não tinha nada. Então, neném. Então aconteceu que aquela mulher ficou grávida. Aquela mulher chegou para Davi, conhecendo um pouco do seu ciclo menstrual, e disse: rei, eu estou grávida. Davi então fala: eu preciso resolver esse problema. Então faz o seguinte: já que Urias, seu marido, está fora de casa, está na batalha, eu resolvi ficar descansando. Se o seu marido não volta e dorme com você, quando chegar 9 meses, ele vai perceber que você traiu ele. Então você vai dizer que a culpa foi minha, porque a mulher tem que expor aquele que foi o cúmplice do adultério. Eu vou ficar exposto, eu como um rei segundo o coração de Deus vou perder credibilidade. Então Davi escreve uma carta e manda lá para frente de batalha para o seu general Joabe. Quando Joabe lê a carta, ele fala: manda Urias de volta para casa. Urias, ele então, obediente ao seu general, volta para casa a pedido de Davi. Quando ele chega na casa de Davi, Davi olha para ele e fala assim: Urias, eu como seu rei, olha que safado, eu como seu rei, eu quero te dar um descanso.
Eu mandei você vir na frente de batalha para que você venha, coma comigo num banquete que eu preparei para você, para que você vá para casa essa noite e durma com a sua mulher. Então a Bíblia diz que Urias começou a beber vinho junto com Davi, a ponto de ficar embriagado. Ficando embriagado, ele não consegue voltar para casa, não consegue dormir com a sua mulher. Ele dorme, segundo a Sagrada Escritura, na porta do palácio. E no dia seguinte, quando ele acorda e ele fala com Davi, Davi pergunta: você não foi para sua casa? Você não dormiu com a sua esposa? Ele olhou e disse assim, como um servo fiel: como eu posso voltar para minha casa, dormir com a minha esposa, se os meus irmãos estão na frente de batalha, dando a vida pela nossa nação? Davi insiste: não, volta para casa, é um descanso especial, é uma carta específica, é como uma condecoração para você, Urias, vai para casa. Ele, fiel ao rei, fiel a Israel, fiel ao Senhor, ele não fica com sua esposa. E Davi não vê outra saída. Então ele chama de novo o seu empregado, manda trazer um papiro, manda trazer uma caneta de nanquim, e ele escreve ali um bilhete para o seu general Joabe, que está lá lutando contra o exército inimigo. Eu vou chegar no pecado, ok? Diga para quem está do seu lado: ele está pregando sobre pecado. Olha para mim. Então Davi chega: tá, Urias, já que você vai voltar para frente de batalha, leva esse canudo com a mensagem para o meu general. Você não pode abrir, eu vou selar com o meu anel, com a massinha do anel. Se chegar lá violada, o general do exército vai saber. Mas Urias, como era fiel, não abriu e levou a carta. Quando Joabe olha a carta, estava escrito uma carta de Davi assim: engravidei a mulher de Urias, ele precisa morrer na frente de batalha. Bota ele para guerrear na frente, aonde o combate é mais intenso, para que ele morra, porque Urias não pode voltar para sua casa. A Bíblia diz que Urias vai, então ele vai para frente de batalha. Joabe, obedecendo Davi, general do exército de Davi, coloca Urias lá na frente. No primeiro conflito que acontece, o que acontece? Aquele homem morre. Então acaba a batalha, volta todo mundo para casa. Davi pensou: já que ele morreu, agora eu, como um rei bondoso, eu vou acolher Betsabé, que está viúva, e vou acolhê-la para ser uma das minhas concubinas, porque ele tinha 300 esposas e 700 concubinas, como Salomão, que tinha 900. Olha que loucura, como era a poligamia no tempo do reino de Davi. Então Davi acolhe aquela mulher para sua casa. Então agora, já que ela ficou grávida, ninguém vai ter dúvida de que o filho ou é de Urias, que voltou naquela noite, ou é de Davi. Mas Davi, na verdade, é um homem bom. Ele chamou o seu soldado, quis que ele ficasse, mas agora que ele foi e morreu, ele vai acolher a sua esposa em casa. Aí entra na Sagrada Escritura um homem chamado Natã. Diga o nome dele. Pode falar o nome dele com mais vontade, diga. Natã, então, um profeta da Sagrada Escritura, e eu me identifico muito com ele, porque ele foi exortar Davi. É por isso que normalmente me botam para pregar sobre pecado. Talvez alguma semelhança. Ele, sabendo que Davi poderia querer matá-lo, poderia querer colocar ele na prisão caso ele o denunciasse, Natã, ele, obediente ao Senhor e sábio como era, ele vai contar uma parábola para Davi. Ele chega diante de Davi: meu senhor, eu tenho algo muito sério para te contar. Pergunte o quê? Não, só se todo mundo perguntar, pergunte o quê? Natã olhou para Davi e falou assim: Davi, tinha um homem, ele tinha 100 ovelhas, ele recebeu uma visita em casa. Quando ele recebeu essa visita em casa, ele, ao invés de pegar das suas 100 ovelhas, ele pegou do seu escravo, a única que ele tinha, matou e serviu para o seu amigo. O que nós vamos, Davi, fazer com esse homem? E Davi levantou e gritou assim: ó, blasfêmia! Esse homem deve morrer e pagar 4 vezes o pecado que ele cometeu. Natã olha na cara de Davi e fala assim: Davi, é você que é esse homem, porque tendo tantas mulheres, pegou a única mulher do seu amigo Urias e colocou ele na frente de batalha para morrer. A Bíblia diz que Davi se entristeceu, ele ficou em luto, e ele foi para dentro do seu quarto em jejum, vestido de cinza, para pedir perdão ao Senhor. É isso que acontece aqui nesse salmo. Só que Davi agora tem que pagar a consequência do pecado dele. E eu quero pregar sobre pecado justamente por isso, para que você entenda que o pecado tem consequências.
Qual é a consequência de Davi? Lembra o que ele disse para Natã: esse homem tem que pagar 4 vezes a morte que ele cometeu. Passa um tempo depois, Davi, de todos os seus filhos que tem, ele tem uma filha mulher, o nome dela é Tamar. Acontece que Davi tinha um filho homem chamado Aminon. Aminon se apaixona por Tamar, finge uma doença, vai para dentro do quarto e manda com que sua irmã de sangue viesse servi-lo no quarto. A Bíblia diz que quando Tamar entra no quarto, Aminon tranca a porta e estupra Tamar dentro do quarto da casa de Davi. Eu sei que todo mundo aqui já é maior de 14 anos de idade, não tem problema, acontece. E está na Bíblia também, quem lê a Bíblia sabe disso. Então você imagina um irmão estuprando o outro. Aí acontece que um dos serventes da casa chega para Davi e fala assim: Davi, a sua filha foi estuprada, vamos matar o cara que fez isso. Quem é ele? Vamos chegar para ele agora e vamos colocar ele na prisão, vamos fazer alguma coisa. E o servo diz assim: foi seu filho Aminon. E Davi não tem coragem de chegar para Aminon e corrigi-lo de ter estuprado sua irmã, porque ele pegou a mulher do seu amigo Urias e se deitou com ela. Então Davi pagou pela primeira vez o pecado que ele tinha cometido, porque agora Tamar, porque foi estuprada, precisava na lei do Antigo Testamento ter uma morte pública, ou seja, não morrer apedrejada, mas ela precisava ser desmoralizada diante da sociedade. É a primeira vez que Davi paga o pecado que ele cometeu. A sua filha é estuprada pelo próprio irmão. Davi tem um outro filho chamado Absalão. Absalão, vendo a situação, vendo que o pai Davi, um banana, não faz nada, deixa com que o irmão faça aquilo com o irmão e não corrige ele, não exorta, não dá uma coça nele. Então conta a Sagrada Escritura que um dia estava Absalão passando no corredor do palácio. Quando ele vê Aminon saindo da porta do quarto, ele olha para ele e diz assim: moleque, por que você fez isso com a nossa irmã? Você está maluco? Como é que você tem coragem de fazer isso? E a Bíblia diz que Absalão matou Aminon com as próprias mãos no corredor do palácio da casa de Davi. Um filho matou o outro. Então nesse momento chega um servo para Davi e fala: ô Davi, o seu filho Aminon morreu. O seu filho Aminon morreu dentro do seu palácio. E Davi grita: blasfêmia, quem fez isso com ele? Vamos matar esse cara. Quem teve a coragem de matar o meu próprio filho? E o servo diz assim: foi o seu outro filho, Absalão. E Davi não teve coragem de exortar Absalão, porque ele matou Urias na frente de batalha. Diga para quem está do seu lado: ele pagou pela segunda vez. Ok. Existe uma outra coisa também que eu esqueci de dizer, que na verdade era a primeira morte. Davi com Betsabé, ela tinha ficado grávida, correto? A primeira coisa que acontece, quando o filho nasce, ele adoece. Era belo de aspecto e formoso de rosto, mas por causa do pecado de Davi, aquela criança quando nasce, morre. Diga para quem está do seu lado: Davi então pagou 3 vezes. Você não abre a boca não? Me ajuda. Você não trouxe Bíblia, está tudo bem, porque não é de trazer. Então você trouxe a sua. Abre a boca, diga: Davi pagou 3 vezes. A primeira, repito, a morte do filho. Não, isso você não precisa dizer não. Eu repito. A primeira, a morte do filho com Betsabé. A segunda, a morte pública da sua filha Tamar. A terceira, a morte de Aminon por Absalão, seu filho. Agora a Bíblia diz que Absalão, ele pega, começa a cantar de galo no palácio, porque seu pai não teve a coragem de repreendê-lo, não teve a coragem de brigar com ele. Então a Bíblia conta, meus irmãos, que olha o que fez o filho de Davi. Ele pegou o dinheiro do seu pai, aproveitou que seu pai estava em luto, estava em crise, estava com uma depressão, roubou o palácio, deu um golpe financeiro em todo Israel, comprou soldados com esse dinheiro, com ouro, com as riquezas, com as joias, e foi para um lugar distante reinar no lugar do seu pai que ainda estava vivo. A Bíblia conta que Joabe, o general do exército de Davi, ele vai até o encontro de Absalão para poder resolver o problema do golpe de estado que ele tinha dado, porque ele estava bancando de rei, sendo que Davi ainda estava vivo, porque ele era o mais velho. Então a Bíblia diz que Joabe, ele foi até
Absalão, foi atrás dele, e o exército de Davi, comandado por Joabe, derrotou todo o exército de Absalão. A Bíblia conta que quando falta Absalão para morrer, ele está andando em cima de um cavalo, e foi a liturgia de alguns meses atrás, que dizia que enquanto aquele homem cavalgava no cavalo, ele passou por debaixo de algumas árvores. Absalão tinha um cabelo grande, o cabelo grudou nas árvores, ficou preso, o cavalo continuou galopando, ele ficou de pendurado, e a Bíblia diz que Joabe, general do exército de Davi, ele foi com uma espada, quando viu aquele homem entre a árvore, agarrado pelo cabelo, e passou a espada na barriga de Absalão. Chegaram para Davi e disseram: o seu filho Absalão morreu. Quem matou ele? Quem foi o louco? E disseram para Davi: foi Joabe, o general do seu exército. E Davi não teve coragem de exortar Joabe, sabe por quê? Porque ele tinha mandado Joabe matar Urias na frente de batalha. Davi pagou as 4 vezes o pecado que ele cometeu. Eu quero começar a pregar agora para você. A Bíblia conta o seguinte para nós: que o pecado é um muro que nos afasta de Deus, como afastou Davi. O pecado de Davi teve consequências desastrosas. Teve consequência de ele perder 4 filhos seus, de sangue. Uma moralmente, está tudo bem, pelo menos ainda está viva. Ainda que naquela época uma morte imoral era muito pior do que uma morte pública, ou seja, uma morte física, no caso. Tanto que os soldados na batalha preferiam, olha isso, eles preferiam se matar do que ser rechaçado pelos inimigos. A morte imoral era muito séria. Morreu o seu filho que tinha nascido com Betsabeia. Aí Absalão mata Aminon no corredor de casa. Aí agora Joabe mata Absalão. Gente, é uma carnificina só. Eu quero te dizer, a primeira coisa é que o pecado afasta o homem de Deus. Eu não sei como está a tua vida, eu não sei como está o teu coração, eu não sei como está o teu chamado, mas talvez o pecado, como fez com Davi, tenha te afastado de Deus. Talvez o pecado tenha tirado você do centro, que é o Senhor. Gente, Isaías capítulo 59, versículo 1 diz assim: não é a mão do Senhor quem é capaz de salvar, nem seu ouvido demasiado surdo para nos escutar. São os nossos pecados que colocaram uma barreira entre nós e o nosso Deus. Você pode não enxergar no físico, mas espiritualmente o seu pecado, ele coloca uma barreira, aonde nem você passa para lá e nem Deus passa para cá, porque o pecado é uma permissão que você dá para o diabo construir um muro que te separa de Deus. É por isso que 1 João 3,8 diz assim, ó: aquele que peca é do demônio. Escuta o que eu vou te falar. Nossa, Natan, que forte isso que você está dizendo. Como assim que peca é do demônio? Porque a mentalidade de João do Antigo Testamento é assim, ó: aquele que comete um pecado fez uma aliança com Satanás. Agora você não quer ir para o lado de Deus, e nem Deus consegue vir até você, porque você, com sua liberdade, resolveu colocar uma barreira entre você e o Senhor. Diga para quem está do seu lado: o seu pecado te afasta de Deus. E quantos aqui estão sentados que o pecado tem bloqueado você para as coisas de Deus? Você nem tem mais uma sensibilidade espiritual. Antes você vinha para momentos como esse, você chorava, você se derramava, mas o pecado entrou na sua forma de tal vida que você não consegue mais enxergar aquilo que ele faz em você. Às vezes você está tão preocupado em esperar um choro, uma lágrima, um repouso, que você esquece que Deus, como dizia o Gadi, faz as coisas para você na simplicidade. Você já reparou que você está respirando normal, enquanto pessoas nesse exato momento respiram com a ajuda de aparelhos? Isso não é a maior prova do amor de Deus para nós? Mas o pecado te bloqueia, você não consegue mais ver a ação de Deus. Davi, gente, tinha tudo, ele era rei de Israel, um rei segundo o coração de Deus. Ele quase que arrancava de Deus tudo que ele queria. Para que ele foi olhar a mulher casada e pegar aquela mulher, cara? É porque o pecado bloqueou ele, o pecado cegou ele. É o que o pecado tem feito hoje com o povo da igreja. É aquilo que dizia a Tainara na pregação sobre o relativismo. Natan, mas para mim não é pecado. Natan, mas para mim não é desse jeito. Ei, querido, a verdade é uma só. Você dizer que uma coisa não é o que é por causa do seu ponto de vista, não faz com que aquela coisa deixe de ser aquilo que ela é. Até me engasguei.
Meu Deus do céu, o pecado nos rouba de Deus, gente, tira a nossa comunhão com Ele. Eu sei que pouca gente prega isso na igreja, mas o pecado mortal, por exemplo, ele expulsa Deus da sua alma. Ele expulsa Deus da sua alma e ele não consegue voltar. Não deixe que o pecado roube você. Não deixe com que o pecado te tire da presença de Deus, gente. O pecado mata. O pecado nos tira da comunhão. O pecado nos tira a sensibilidade espiritual. Meu Deus do céu, Romanos 6:23 diz assim, ó: o salário do pecado é a morte. Gente, o pecado mata. Escute uma coisa, nós somos missionários. Eu saí de casa tem 6 anos. Eu tinha 17 anos de idade. Meu Deus do céu, você sabe por que eu saí de casa? Eu saí de casa para tirar as pessoas do pecado. Eu saí de casa porque eu acredito que o pecado mata. E eu vou doar a minha vida até o último segundo. É por isso que eu não tenho medo de gritar. É por isso que eu não tenho medo de perder a voz. É por isso que eu não tenho medo de me cansar. É por isso que eu não viajei como eu viajei de 15 horas desde ontem. Cheguei de manhã cedo, não dormi. Eu estou aqui, sabe por quê? Porque eu acredito que Deus pode tirar você do pecado. Porque eu acredito que o pecado vai te matar. E se uma pessoa não vier que te... Tudo bem, poderia ser outro, Natan. Não, mas foi eu que ele escolheu. Eu dou importância para o chamado que Deus me fez. Eu sairia do Japão, da China, da onde fosse, só para vir pregar para vocês, gente. Eu dou a minha vida porque eu acredito que o pecado mata. O pecado vai te destruir. Você pensa, não, mas é só um vídeo pornográfico. Não, mas é só uma carreirinha de farinha. Não, mas é só um tapinha na maconha. Ei, o pecado vai te matar, cara. O pecado vai destruir você. A colo de Deus se levantou para gerar pessoas para a santidade, para resgatar o homem do pecado. Eu quero tirar você do pecado nesse dia. Eu quero arrancar você das garras do inferno. Porque se João 10:10 diz que o diabo veio para matar e destruir, Deus veio para dar vida e vida em abundância. Diga para quem está ao seu lado, meu irmão, o pecado vai te matar, cara. O pecado vai te destruir. Fala para ele. Olha para mim aqui, ó. O pecado te engana. Não, olha para mim. É uma falsa felicidade. Olha para mim que eu sou chique também. A palavra pecado no original do grego, na etimologia, é errar o alvo. Meu Deus. Eu vou te explicar. Oi? Achei que era comigo, é? Tudo bem. Até perdi o fio aqui. A palavra pecado significa errar o alvo. Eu disse para vocês que a pregação seria ruim, né? Tá tudo bem. A palavra pecado significa errar o alvo. Olha por que o diabo te engana. Ele promete para você uma falsa felicidade. Ele diz assim, não, faz isso. Não, faz aquilo. Não, vai na maconha. Não, não, faz isso. Porque ele está te prometendo uma felicidade que não existe. Por quê? Porque você está errando o alvo. Todo ser humano quer ser feliz. Maria, todo ser humano quer ser feliz. Só que sabe o que acontece? Ao invés de buscar a felicidade no lugar certo, você erra o alvo procurando a felicidade no lugar errado. Por isso que o pecado é uma falsa felicidade, porque você buscando a felicidade erra o alvo, ou seja, comete um pecado. É por isso que o diabo engana você. O diabo confunde com você felicidade com prazer. É por isso que as pessoas hoje, elas se vendem por qualquer coisinha. Eu sei que tem um monte de menina aqui que você fez pacto no seu coração de que você ia amar aquele menino para sempre, mas ele nunca te deu bola. Eu sei quantas vezes que você chorou no travesseiro do seu quarto porque ninguém te dava atenção, porque você não se achava bonito, não se achava bonita. É o pecado dando para você colherzinha de prazeres para que você possa se satisfazer com coisa pequena. Meu Deus do céu. O Papa João Paulo II dizia assim, olha que lindo isso. Olha que lindo isso, preste atenção nisso aqui que eu vou falar. O Papa João Paulo II dizia assim, ó, que todo ser humano precisa ser amado. Independente se você é uma pessoa bem sucedida, é um seminarista,
um religioso, uma pessoa de riquezas ou até um papa. Olha o que ele dizia. Ele dizia que todas as pessoas necessitam de amor. E ele começou a usar um exemplo de Madre Teresa de Calcutá, que na Índia ela contou para ele, quando os dois ainda eram vivos, que ela falava assim, ó, olha o que eu vou te falar, isso aqui é muito sério. Dizia assim, ó, que Papa, as pessoas elas têm tanta fome na Índia, mas tanta fome, elas estão tão vazias por dentro, eu estou falando aqui de comida, que elas chegam a pegar excrementos no chão, cocô, excremento de animal, de gente, e comer para saciar a sua fome e o seu vazio. E o Papa comentando dizia, existem pessoas que são tão vazias de Deus por dentro com o pecado, que elas comem qualquer porcaria que elas encontram por aí. O pecado é uma falsa felicidade. O pecado te engana. O pecado vai matar você. O pecado vai te tirar da presença de Deus. O pecado vai te roubar. O pecado vai te enganar. Ele vai te iludir. Ele vai fazer você ficar mendigando coisas por aí. Meu Deus do céu. Se alguém estiver deitado, estiver dormindo, eu vou te tacar um copo d'água. Tá bom? Se tiver com sono, fica em pé, mas não fica deitado. Se ajuda, né? Gente do céu, quer ver que o pecado tá infuso no teu coração e no meu? Vou te dar um exemplo. Você me permite falar o que eu vou falar agora? Olha como é que a gente é egoísta. Eu vou te dar um exemplo idiota, tá? Lembra quando o Michael, infeliz, porque ele fez uma brincadeira infeliz, mandou você ir tirar a venda da cabeça do outro? Tinha gente que parecia que ia se matar. Eu não estou brincando. Sabe por quê? Porque o pecado está tão encravado no nosso coração, que a gente não consegue fazer de uma brincadeira saudável algo não ser competitivo. A gente sempre quer ser melhor, a gente sempre quer estar na frente, a gente quer ser o primeiro, a gente sempre quer ser visível. Ah, meu Deus! Ah, Natan, mas você está exagerando? Estou exagerando? Estou exagerando? Os roxinhos até correram de medo, meu Deus. Brincadeira. Está correndo mesmo. Quer ver o pecado dentro do teu coração? E é Davi dizendo assim, ó: Senhor, a minha mãe concebeu-me no pecado, eu nasci na culpa. É por isso que a Bíblia diz assim, Isaías: parece que o povo é inclinado a separar-se de Deus. É verdade. Eu dei até um exemplo aqui para o Vinícius aqui, eu estava conversando com ele sobre isso. Já viu uma criança? Pega uma criança, ela está comendo um doce. Aí chega uma criancinha perto dela. Aí a mãe pega, parte no meio e divide. O que a criança faz? Chora e birra, porque o pecado está tão encravado por causa do pecado original na alma, que até uma criança tem uma desordem do pecado. Olha como é que o pecado enganou. Meu Deus, eu não sabia disso, Natan, mas eu estou te contando. O pecado é tão miserável que ele está dentro da nossa alma. Nós somos criados por Deus, amados por Ele, mas nós nascemos na culpa. Existe uma coisinha dentro de você que talvez você não saiba, que se chama pecado original. É por isso que você tem essa inclinação para aquilo que não presta. Gente, eu também tenho. É por isso que Paulo dizia assim, ó: eu tento fazer o bem que eu quero, mas eu acabo fazendo o mal que eu não quero. Porque é uma coisa que parece que nos impulsiona. Eu não estou aqui colocando um peso sobre você, mas tem coisas que dá para escolher. Eu vou te dar um exemplo. Um amigo meu, que eu acompanho espiritualmente, me pediu ajuda para poder parar de assistir Big Brother. Essa semana me perguntaram no Instagram: o que você acha de gente que assiste BBB? Eu falei: quem não tem o que fazer, assiste BBB. Falei que até rimou. Olha para mim. Aí, cara, e gente, ele é muito de Deus. Eu posso falar que vocês não vão saber quem é, nem quem é da comunidade vai saber quem é. Ele é um, eu não vou dizer que vocês vão achar que é outro, né? Enfim, melhor não dizer. E eu conversei com ele, ele sabe que não acrescenta em nada na vida. Aí eu falei para ele assim, ó: sabe o que você precisa? Santo. Aí ele fala, Natan, aí você está disposto? Aí ele: eu quero, eu sei que não presta aquilo. Aí eu falei assim: você não precisa de nada, você só precisa de uma reflexão profunda de que está te fazendo mal. Porque ele é santo, ele sabe que aquilo faz mal a ele.
E sabe o que eu quero te falar? Olha para mim. Você talvez já até conhece Deus. Você não precisa que eu esfregue o seu pecado na sua cara, ou que te mostre com o meu pecado o quanto que nós somos pecadores. Você só precisa, talvez como o santo, uma reflexão profunda de que está fazendo mal a você. Eu falei para ele assim: abençoado, quase falei o nome. Abençoado, é muito simples. Ele, como? Eu falei: você só precisa de uma reflexão profunda. Você sabe que não presta, você sabe que te leva ao pecado, você sabe que não acrescenta em nada. E o que você faz? Quando dá o horário, não sei se é 10, 11 horas, você senta na televisão. Aí ele: tá, e de forma prática? Eu: desliga a televisão e vai dormir. Tem coisa na nossa vida, gente, que é uma decisão. É Davi de cima do terraço, olhando para Betsabé pelada. Meu Deus do céu, ela é gata, mas é casada. Meu Deus do céu, eu nunca vi um combo daquele. Eu tenho 300 esposas e 700, 400 concubinas. Eu nunca vi um daquele. Mas não é tu, infeliz. Meu Deus, Natan, na presença de Deus, lá na cola de Deus, eu nunca senti aquela parada que a maconha me dá, mas não é de Deus, é pecado, vai te fazer mal. É só no momento. O diabo cobra de você. Ah, Natan, você está sendo injusto demais. Então lê a palavra de Deus. Gálatas capítulo 6, versículo 7. De Deus não se zomba, de Deus não se brinca. Aquilo que o homem planta hoje, ele vai colher amanhã. É por isso que Romanos 6, 23 diz que o salário do pecado é a morte. O trabalho, você recebe o salário. Você plantou, você recebeu, você colheu. A mesma coisa do pecado. Hoje você comete, mas amanhã você vai sofrer a conser. Diga para quem está ao seu lado: você sabe de tudo, cara. Não é possível. Eu estou provando para você aqui que você sabe que o pecado te faz mal. A minha missão enquanto pregador, enquanto chamado profético, é fazer as pessoas pensar que elas sabem que não está fazendo bem para ela, mas que elas insistem em fazer. Gente, a gente lida com pessoa todo dia. Meu WhatsApp, só por conta dessa ação entre amigos, tem umas 300 mensagens. Mas o povo sabe, as pessoas são pastoreadas por nós. A gente cuida de gente. E tem gente que você tem que entregar para Deus, porque a pessoa sabe de tudo, cara. De tudo. De tudo. Ainda sabe mais de Bíblia que você ainda. Aí você chega para: mas a palavra, que palavra? Eu entendo tudo da Bíblia. Inclusive a Bíblia diz: mas eu quero. Olha que, desculpa, que burrice. Diga para quem está do seu lado: oh meu Deus. Diga: oh meu Deus. Pelo menos você, diga. Pelo menos você é inteligente, não é? Eu não quero ficar aqui falando: você é um pecador, a maconha é isso, o sexo isso. Você sabe. Você sabe tanto que não é bom que você usa camisinha, com medo da consequência. Você sabe tanto que não é bom que usa a pílula no dia seguinte, com medo da consequência. Duvido que num matrimônio santo você tomaria uma pílula dessa. Duvido que você teria coragem de assim matar o seu filho. Eu duvido. Duvido. Eu te desafio, meu irmão. A não ser que você seja um maluco, igual esses revolucionários hoje em dia. Mas não dá, cara. Eu quero te fazer pensar. Tá fazendo mal para você. Tá te deixando triste. Tá te deixando no buraco. Você tá chorando por aquele cara que todo dia você sofre por ele. Sofre por ele. E nem no Instagram ele te segue. Diga para quem está ao seu lado: oh meu Deus. Não, tem que ter o gesto. Faz: oh meu Deus. Ah, meu irmão. Eu poderia com essa pregação dizer: o pecado vai te levar para o inferno. Tá. Faz para quem está do seu lado. Mas eu quero te mostrar para que você sozinho olhe para o amor de Deus pregado pelo Gadi. Olhe para o amor de Deus que também pregou a Tainara, no conhecimento de si, no conhecimento com os outros, que você não precisa disso, cara. Você não precisa desse pecado. O pecado, ele está manchando você. O pecado está te sujando. Ele está te colocando na lama, gente. O pecado machuca. O pecado fere. E é Deus ainda que tem que curar essas feridas do pecado.
que o mundo e as nossas escolhas causaram. Eu fiz um vídeo essa semana no Instagram dizendo: cara, a gente precisa assumir as nossas responsabilidades. A gente tem que parar de ficar terceirizando a culpa. Aquilo que eu plantei eu vou colher. E o pecado vai te sujar, o pecado vai te matar, o pecado vai colocar você na lama, o pecado vai colocar você no lixo, o pecado vai colocar você no lodo. Mas Deus, Ele desceu do céu na pessoa do Cristo para te tirar da lama do pecado. Ele quis vir salvar você. Não vale a pena ficar no lodo do pecado, na lama. Ah, meu Deus, como arde o meu coração agora. Como eu queria poder cuidar de vocês no meu braço, no meu ventre, que nem útero tem, mas... ah, meu Deus, o negócio de ser colo de Deus faz a gente ficar meio paranoico. Até útero a gente quer ter, para gerar você, cara. Como eu queria te pegar agora no colo, no afago de Deus. Eu não aguento pegar todo mundo, talvez um ou outro. O pecado te mancha, cara. E grave uma coisa no seu coração: se você não se arrepender dos seus pecados, se você não aceitar voltar para Deus, se você não se decidir por Ele, as marcas do pecado vão permanecer para sempre na tua vida. Grava isso no seu coração. A escolha de Lúcifer foi uma para sempre. Você ainda tem a capacidade por Jesus de voltar atrás. Um anjo não volta atrás da sua escolha. Os que caíram, caíram para sempre, ad eternum. Mas os que aceitaram ficar, os que, como Miguel disseram, Michael, quem como Deus, permanecerão para sempre ao lado do céu, para sempre ao lado de Deus, para sempre, para sempre, para sempre. Mas quantas pessoas aqui agora ainda têm escolhido o lodo, ainda têm escolhido a lama, ainda têm escolhido a tristeza, ainda têm escolhido a infidelidade, ainda têm escolhido as marcas, ainda têm escolhido a maconha, a prostituição, a fica daqui, o fica de lá, ainda têm escolhido a masturbação, a rebeldia com os pais, a falta de Deus. Meu irmão, eu não sei o que você tem escolhido, mas talvez você está como Davi, no meio da lama do pecado. Eu sei que é doído dizer isso demais, gente, mas isso aqui é para mim também. Eu me sinto desse jeito quando eu ofendo a Deus. Eu me sinto desse jeito quando parece que eu quero mais pecado que agradá-lo. Parece que não tem peso de consciência para nós, Bia, cara, nós ofendemos a Deus. Mais uma vez, aquele que nos remiu com sangue está tendo que nos limpar da lama. Diga para quem está do seu lado: o pecado te suja, meu irmão. Só que eu tenho uma boa notícia. Pergunte qual? Pergunte qual? A Bíblia diz no Salmo 50, que foi o que eu li para vocês, que mesmo Davi tendo pecado, ele se arrependeu. E já que Deus perdoou Davi, nessa tarde Ele também veio aqui perdoar você. Ele veio perdoar você. Ele veio perdoar você. Ele veio perdoar você. Talvez você pode, como Davi, dizer: Senhor, eu nasci na culpa, eu sou fruto do pecado. Talvez, como disse a Tainara, hipoteticamente Davi, ele é fruto de um adultério. É por isso que ele é diferente dos irmãos. Provavelmente numa moabita, porque ele era louro, cabelo encaracolado, de olhos claros, pequeno. Assim era a raça dos moabitas. Mas isso não importa para nós. Mas significa que Davi se arrependeu. Davi se arrependeu da sujeira, do pecado que ele havia cometido. Então eu quero te dizer que ainda dá tempo de voltar. Mas eu como gostaria que você sentisse na pele a sujeira do pecado. Como eu gostaria que você sentisse em você o quanto é ruim se enlamear com o pecado do mundo,
O quanto é mal, Tancinha, você se sujar com aquilo que não é de Deus. O quanto é mal você se lambuzar no pecado. O quanto é difícil depois Deus vir limpar você, porque parece que a sujeira impregna, o pecado vai impregnando, a gente vai ficando insensível. É por isso que a Bíblia diz que tem gente que tem coração de pedra, e Deus precisa arrancar o coração de pedra e colocar o coração de carne. E depois metereis o Espírito. O pecado vai fazendo isso. A lama do pecado, quem já se usou sabe disso, vai encravando em você. Parece que aquilo não sai de jeito nenhum. Inclusive tem que tomar banho de limão. Quem já mexeu com obra sabe como é. O pé volta cheio de cal, de cimento. Aquilo não sai, você passa limão, o pé continua russo. É assim que é o pecado. Ele vai ficando em você, ficando em você. E Deus precisa te purificar. Ele precisa trabalhar. Às vezes vai doer. Eu já andei de moto, eu fui motoboy com menos de 18 anos de idade. Eu tive moto na minha casa. Minha mãe tinha comprado, não usou, acabou me dando. Eu lembro que às vezes dava um raladinho no asfalto. Quando ia para o hospital, tem que doer mesmo. É escova de aço, tem que arrancar o asfalto da pele. É por isso que às vezes você está aqui, você chora, você grita, você baba, meu irmão, é porque dói, tem que doer. Às vezes vai ser assim, mas a culpa é nossa. A culpa é minha de ter me sujado no pecado. A gente que escolheu, cara. A gente que escolheu. Deus hoje Ele quer nos limpar. Mas talvez Ele quer nos fazer sentir na pele. Em nome de Jesus agora, que você olha para mim aqui, olha para mim aqui, olha para mim que eu sou um profeta Natan. Em nome de Jesus, que os seus sentidos sejam aguçados agora espiritualmente, que você sinta no seu corpo o seu pecado, que você sinta no corpo que Cristo sofreu por você. Eu queria que você tirasse os seus sapatos agora. Tira o seu sapato. Não tem problema o chulé não, filho. Tira o sapato. Continua me olhando. Continua me olhando que eu estou profetizando. Tira o sapato, isso. Eu também estou sem sapato. Eu quero que, se você for andar para algum lugar e você sentir dor no seu pé, eu quero que a dor que você sinta, olha para mim, que você una essa dor à dor que Cristo sofreu pelas vezes que você escolheu o seu pecado. Quando você andar e doer o seu pé, você vai dizer: Jesus, foi isso que eu te causei quando eu pequei. Foi isso que eu te causei. E eu peço em nome de Jesus que os seus sentidos agora sejam aguçados. Em nome de Jesus, que você sinta na sua pele a consequência das suas escolhas. Vocês estão com a venda aí? Estão com a venda? O negócio da equipe? Fecha os olhos. Quem tem dificuldade de fechar o olho, bota ela rapidinho. E fica de olhos fechados. Fica de olhos fechados. Fecha os olhos agora. Eu vou contar até 3 e você não abre mais os seus olhos. 1, 2, 3. Eu vou dizer a hora que é para você abrir.